Lembra que o nosso projeto, qual que é o título principal do projeto mesmo? Projeto BH, né? Belo Horizonte, um novo olhar sobre a cidade. E aí, dentro desse projeto, a nossa turma resolveu saber o quê, João Pedro? Descobri se Belo Horizonte era uma cidade inclusiva desde o início. Se Belo Horizonte era uma cidade inclusiva, ou seja, se ela foi pensada para todos, né? Todos. Quem tem ou não uma deficiência. E aí, diante disso, a gente tem feito pesquisas. A última que vocês fizeram foi sobre opções culturais em Belo Horizonte para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vocês estão lembrados? A gente chegou à conclusão, depois que algumas pessoas fizeram a leitura aqui, que existem, sim, muitos espaços para que essas pessoas possam visitar. João vai falar, então, de onde o tema do projeto foi tirado. Por que esse tema foi pensado? A gente tirou o tema da oficina de sensibilização da aula de ensino religioso, que ele estava falando sobre os deficientes. E aí hoje a Nivânia vem, né, Nivânia, para dar continuidade aí ao projeto, trazendo uma outra parte, uma outra perspectiva, assim, uma outra análise para a gente fazer, que é muito interessante. E aí eu vou passar para a Nivânia continuar, então. Na aula de religião, a gente também aprendeu um pouquinho sobre Libras. Tem algumas pessoas aqui na sala que já sabem fazer seu nome. E também que a gente descobriu um aplicativo que traduz as libras para escrita e vice-versa, que chama HandTalk. Verdade. E a gente viu também na palestra com a Mariana, lembra, gente? Com a Mariana Rosa, que o termo certo não é pessoa com necessidades especiais, é pessoa com deficiência mesmo. Olá, bom dia. Vocês tiveram, então, uma aula com a Mariana, onde ela contou sobre acessibilidade, a multa moral? Foi isso? E vocês já pensaram que o colégio também precisa ter acessibilidade? Vocês já observaram alguma coisa sobre acessibilidade? Sim, o quê? O elevador, as rampas. Tem pessoas aqui no Loyola que ajudam. O que mais? Almofadas para quando a cadeira está grande. Então, eu trouxe alguns slides para a gente refletir o que uma escola precisa. O que a escola precisa para ser acessível? Primeiro, vocês conhecem esses símbolos? Então, tem um tanto de coisas que a gente precisa saber para que a gente possa exercer a cidadania, não é verdade? Cuidar de todos, apesar das diferenças. Isso aqui alguém já viu alguma vez? O que vocês acham que é? É o alfabeto manual da Libras. Por exemplo, se eu quiser dar bom dia, eu vou falar com vocês. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Né? Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Eu falei o meu nome para vocês, né? Eu usei o N, o I, o V. Então, aí, quando a gente quer falar o nome da gente, a gente faz isso, ó. Usa o nome da gente, tá? Meu é Nivânia. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Meu sinal é esse aqui, ó. É um N próximo dos olhos. Porque eu tenho a cor dos olhos um pouquinho diferente uma da outra. Foi um surdo que me deu esse sinal. Em vez de toda hora que ele quiser falar de mim, ele tem que falar N-I-V-A-N-I-A, ele fala assim. Aí as pessoas já sabem que eu tenho esse sinal. Mas o sinal, quem dá para a gente é uma pessoa surda. Não sou eu que escolho. Ele é que vai observar e dar o meu sinal. A rampa, ela precisa de ter essa marquinha aqui antes de começar e essa marquinha lá depois que terminar. Vocês conhecem o que é essa marquinha? Chama piso antiderrapante? O objetivo dela é alertar as pessoas que não enxergam ou que enxergam muito pouco para saber que tem uma escada ou para saber que tem uma rampa.
E outra coisa, a rampa precisa ter 2 alturas de corrimão. Isso mesmo, 2 alturas diferentes. Porque nós não temos alturas diferentes, né? Existem pessoas mais baixas, pessoas mais altas. E então precisa de ter 2 tipos de corrimão. A pessoa cadeirante, quando vai usar o banheiro, ela para do lado do vaso com a cadeira. Ele tem que colocar a cadeira aqui e ele usa ou a rampa. A rampa não, a corrimão, muito bem. Para sair da cadeira, sentar no vaso e depois ele sai do vaso e volta para a cadeira usando aquele corrimão. Eu não posso chegar aqui e adaptar o banheiro do jeito que eu acho. Tem que ser do jeito que estão nas normas. Existem as normas brasileiras de acessibilidade. Então, é a NBR 9050, determina como que o banheiro deve ser, tá? Onde que devem ficar as barras, o espelho precisa ser um pouco reclinado para a pessoa cadeirante conseguir se ver. Hoje em dia já existe uma outra regra que exige que tenha uma barra aqui na frente da pia também, tá? Então, a gente não faz na cabeça da gente, faz de acordo com as normas. Em 2015, as normas foram modificadas. Então, já tem coisa nova agora, tá? Uma coisa que é importante é que a pessoa cadeirante consiga girar a cadeira, né? Rodar a cadeira dela ali para ela ir na pia, exatamente, para ela ir na pia e também usar o vaso. Isso aqui, isso mesmo, é o braille. São as placas com braille para facilitar que a pessoa cega ela chegue na porta do banheiro, ela passa o dedo e ela sabe que ali é o banheiro adaptado. Sabia que os elevadores têm que falar com a gente qual o andar que ele está? Porque o cego entra lá, aí ele apertou que é o 3. O elevador parou, ele não sabe se é no 3, por isso que aí o elevador tem que falar, 3º andar. Ele fala, é esse que eu quero sair. Então, o surdo cego, ele vai precisar de um acompanhante para descrever as coisas para ele. Porque o cego só, ele escuta, aí ele tem noção do que está acontecendo. O surdo não escuta, mas ele vê. Então, ele consegue ter uma noção. Mas o surdo cego fica sem esses 2 canais, né? Que é a visão e a audição. O cão-guia, ele é treinado desde pequenininho, tá? As ordens que ele vai obedecer e como que ele tem que se comportar. Por isso que a gente, quando vê um cão-guia, a gente não pode brincar com ele, porque ele está trabalhando. Então, quando ele está com a parte que fica em cima do pescoço, né, ele está com aquela selazinha que ele usa, significa que ele está trabalhando. Então, a gente não pode chegar, ei, que cachorrinho bonitinho. Não, a gente vai respeitar que ele está trabalhando. A hora que tira tipo a selinha que ele usa, aí a gente sabe que ele não está trabalhando. Nessa hora pode brincar com ele. Os surdos podem aprender a falar. Eu conheço vários surdos que falam. E quando a gente fala, eles ficam olhando a nossa boca para ver o que a gente está falando. Prestem atenção. Na sala de TV, na sala de vídeo, né, para todos os lugares que a gente vai na escola, tem que ter a rampa ou então o elevador, tá? E tem que ter lugar para pessoa cadeirante também. Vamos lá, vamos ver o que mais. Alguém já tinha pensado em parque adaptado? Gangorra adaptada? Então, até para brincar, a gente tem que pensar. O que eu sou? Não, eu sou terapeuta ocupacional. E eu trabalho com equipamentos para ajudar as pessoas com deficiência também. Então, eu que ajusto o equipamento, adapto o equipamento. E na faculdade, eu dou aula nessa mesma faculdade. Lá, a gente ensina os professores que estão formando a saberem como lidar com as pessoas que têm alguma deficiência ou algum atraso no desenvolvimento. Gente, e aqui? Curso de Libras. Quem gostaria de aprender um pouquinho de Libras? Vocês sabem que tem pessoas surdas que trabalham aqui no colégio? Aí vocês podem falar com eles. Tudo bem. Vocês podem perguntar se a pessoa está bem e falar bom,
bom dia. Aí ele faz assim, ó, que tá tudo bem. Na escola tem que ter espaço para todos. O cego aqui está usando um gravador. Ele está escutando, em vez de ler o livro, ele está escutando o que o livro está dizendo. O aluno surdo está lá estudando Libras. O cadeirante, que consegue ler, consegue falar, ele pode usar o livro. A escola precisa de ter alguns recursos para ajudar cada um de acordo com o que precisa. A gente pode ter cadeiras diferentes para as pessoas de acordo com as características. E aqui uma pessoa com deficiência mostrando que a mesa dele vai precisar de ser um pouquinho mais profunda que a outra. Gente, e brinquedos também precisam de ser adaptados. Vagas para pessoas com deficiência. Isso mesmo. Olha para vocês verem. Tem o símbolo de deficiência e tem também um espaço amarelo que fica entre duas vagas para a pessoa poder descer, montar a cadeira dela. Aqui, ó, tem uma rampa. Agora tem uma coisa curiosa. Antes dessa rampa, tem que ter o piso de alerta também. Porque senão o cego está andando e ele não sabe quando termina o passeio e começa a rua. Ele vai para o meio da rua. Ele não sabe quando tem garagem. O piso tátil tem que avisar, né? O piso tátil está ali para avisar. Olha para vocês verem. Dependendo da largura dele, a roda da cadeira pode ficar presa. Então, a gente tem que preocupar também até com os ralos que a gente põe. Voltando ao nosso início da nossa conversa. Então, vamos fazer uma excursão para a gente olhar sobre acessibilidade no colégio.